Bem-vindos ao podcast Mais Que de Marketing, um podcast sobre desafios reais de negócios, de pessoas reais que colocam a própria pele no jogo diariamente, tentando prosperar em um mercado desafiado. Experiências honestas, pensamentos pessoais, histórias autênticas e sempre com um toque de bom humor. Meu nome é Danny Strong, estou aqui com a velha guarda. Junte-se a nós e faça parte dessa conversa. O podcast Mais Que Demais é oferecido para tudonalinha.com.br e pelo método IDW, ajudando você a inovar seu trabalho diário para ganhar mais. Enquanto muitos buscam segurança em empregos mais estáveis, outros preferem a adrenalina de aventura. Magno Ferreira é um desses aventureiros. Ele deixou um emprego como analista de sistemas em um grande banco para vender alimentos artesanais. Comprou um caminhão para buscar os produtos e, de repente, as pessoas começaram a pedir ajuda. Apesar dos desafios que enfrentava nas estradas sem pavimento, em viagens de alto risco e na época, quando muitos negócios ainda eram clandestinos, Magno perseverou. Ele não conseguia dizer não. A maioria de empreendedores vive na incerteza. Magno busca sua força e propósito nela. Mineiro, perto da cidade de Luz, agora residente em São Paulo, ele é dono, com sua esposa, de uma pequena loja no bairro Vila Bertioga chamada Raízes de Minas e da empresa transportadora Rota de Queijo. Se um dia você se encontrar dirigindo entre Santa Catarina e Minas Gerais, por aí, fique de olho no caminhão dele, repleto de deliciosos gostosuras artesanais. Pela pura força de vontade, ele criou um nicho no exato momento em que as vendas clandestinas estavam terminando e as leis mudando em seu favor. Conhecendo-o, acredito que ele deu este salto no desconhecido, porque sabia que teria ótimas histórias para contar. Este episódio se chama As Aventuras Empreendedoras de Magno Ferreira, nadando contra a corrente para transportar alimentos artesanais. Bem-vindo, Magno. Muito obrigado pela apresentação. Estamos na luta, viu? Assim, o mercado realmente é competitivo, assim, o mercado é difícil, mas assim, eu diria que eu me preparei para entrar nele, né? Foi uma coisa bem planejada, né? Em 2010, eu comecei a procurar uma alternativa, né, para o trabalho que eu tinha, né? Eu já era funcionário do banco há muitos anos, assim, tipo, mais de 20 anos que eu trabalhava lá, e eu não tinha perspectiva de me aposentar por lá. Eu sabia que uma hora ou outra eu seria demitido, ou se eu me aposentasse, eu também precisaria de alguma coisa para continuar trabalhando, né? Então eu comecei a procurar alguma alternativa. Aí eu fui para Canaça visitar meu irmão, ele tem uma fazenda que ele cria gado de corte. Então lá, se pegamos um cavalo, é uma fazenda que tem muitas propriedades em volta, assim, tudo. E nós fomos passando em algumas, assim, eu encontrei alguma fazenda que a pessoa fabricava queijo, né? Então, conversando com ele me fala um pouco de como é que ele vendia o produto dele. Eu já conhecia a dificuldade de legalização que já era discutida, algumas coisas assim. Então, assim, eu saí procurando alguém que me ajudasse, né? Alguém que conhecesse do mercado lá, que conhecesse as fazendas, alguma coisa assim do tipo. Assim, Quando foi que você percebeu que tinha uma oportunidade para esse nicho de logística? a minha ideia no começo era fazer comercialização, entendeu? De queijo. Na verdade, eu queria comprar e revender. Mas na prática eu percebi que a figura do vendedor ou a figura do comprador assim, já não era necessária, porque com
internet, WhatsApp, as coisas, já o contato entre o produtor e os comerciantes era direto, né? Então, eu achei que era melhor investir no nicho de transporte do que efetivamente trabalhar no nicho de comércio. Eu achei que não teria vantagem eu ficar me dedicando ao comércio quando os compradores já falavam direto com os fornecedores. E, e- Então, e- e você falou que, a algum ponto, a Associação de Produtores de Canastra pedia ajuda de você. então assim, nessa época assim, já tinha algumas tentativas de legalização da cadeia, né, da cadeia produtiva. Então, a Procam conseguiu uma ajuda do governo federal para construir um centro de distribuição que seria legalizado. Eles teriam um selo do CISD, né? E eles poderiam comercializar os produtos nacionalmente. Então, nessa época, eu comprei um carro refrigerado, montei uma loja, montei uma câmara fria para poder armazenar os produtos deles aqui, né? Então, oficialmente, a Procam foi meu primeiro cliente. Me contratou para fazer transporte. E de lá para cá, assim, agora você tem outros mercados bem diferentes. Mas realmente quem me convidou para entrar no mercado foi a Procam. Só uma pergunta: quando você dorme, Não, cara, assim, Dan, é uma coisa que a gente aprende, né, nesse mercado, assim, uma coisa no nosso mercado assim, que é tão dinâmico, né? As coisas acontecem todo dia, acontece inesperadamente, assim, coisas que você achava que estava certo, de repente dá errado. E assim, mas nessa época inicial o negócio realmente era muito complicado, né? Porque eu trabalhava no banco, tipo, na sexta, viajava sexta à noite, coletava queijo no sábado e voltava no domingo para voltar a trabalhar na segunda-feira, né? Então foi uma época muito, assim, que eu tive muitos acidentes, né? Subi em beirada de ponte, dormi na estrada, dormi no meio da pista Fernandista, teve muita coisa, viu? Assim, aí depois eu falei assim, não dá mais, eu tive que contratar um motorista, né? Aí eu contrato um motorista, assim, que é o meu parceiro até hoje, né? O Sojão tá comigo desde 2014, trabalha comigo até hoje aqui, é um parceiro fantástico, assim, uma pessoa totalmente de confiança. Aí eu tive mais tranquilidade, né? e qual é o nome dela? João Reis. Quais foram os desafios na sua jornada que você precisa superar? Ó, Dan, a gente sofreu vários assaltos, né? O caminhão foi roubado. Eu acho que fomos assaltados 4 vezes já nesse trajeto, de 2014 até agora, até 2024, né? Então, assim, o desafio é você ter gente parceira, né? Então, saber lidar com esses imprevistos, saber lidar com os perrengues, entendeu? E saber que, sim, que não dá para desesperar, tá? Porque você se deixar levar pela circunstância das coisas assim, você vai ficar assim, eternamente estressado. Então você vai aprendendo a fazer, ó, isso não é possível de fazer, tal, e uma coisa que eu digo sempre que é possível falar sobre, a gente tem que aprender a não transformar os problemas dos outros nos nossos problemas, né? O problema não é seu, sabe? E a pessoa quer transferir para você, né? Então você tem que aprender a dizer não também, mas Boa. você vai se adaptando e vai falar não, 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 não é assim que funciona, não dá para ser assim. Senão você realmente não para. Mas como você arrumou de pegar os queijos das fazendas quando eu estava em Minas muitas vezes, só tem caminho sem pavimento, quando tem chuva, tem buracos, lama. É muito difícil chegar na fazenda. Foi assim, isso foi dezenas de vezes a gente não conseguir passar, entendeu? Então, assim, que a estrada tá toda cheia, assim, assim, a gente, muitos anos atrás, a gente abandonou, a gente raramente vai em alguma fazenda, tá? Hoje em dia a gente não vai mais. Isso é um aprendizado também, né? No começo eu coletava de fazenda em fazenda. Depois eu Isso. passei a explorar pontos, assim, agora hoje em dia eu tenho vários pontos de apoio, né? Eu tenho ponto de apoio, 2 pontos de apoio em Belo Horizonte, um ponto de apoio em Piauí, um ponto de apoio em São Roque. Então, quer dizer, e a gente acaba que tem pessoas que fazem esse serviço de receber o queijo para a gente, né? Então, eu só passo nos pontos de apoio. O pessoal da fazenda traz o queijo até lá. Porque é inviável, sabe assim, a quantidade de lugares que você teria que ir, as estradas muito ruins, o tempo gasto, né? Então, isso foi uma grande mudança, sabe? Criar ponto de apoio foi fundamental para o negócio poder evoluir. E eles falam no teoria de negócios que no início é o momento que você tenha mais incerteza. É caos puro. E você gasta muita energia tentando lutar contra esse caos. E em tempo você começa a colocar processos, um padrão que você pode repetir para simplificar, tirar um pouco o caos. Porque quando todas as coisas é louco, e você tem um mercado competitivo, é difícil ter um ganho.
Ô, Dan, assim, assim, eu comecei realmente, como já foi dito, eu sou profissional da área de TI, né? Então, nós começamos muito sem realmente ter perspectiva de preço. O preço era dar um chute de como poderia ser cobrado. Aquilo realmente a gente não considerava alguns custos, mas quando, à medida que o negócio foi se desenvolvendo, eu contratei uma consultoria que veio nos ajudar a precificar, né? Então, ele me passou uma planilha onde eu calculo o preço do caminhão, o preço dos gastos, pneus, onde você, é, quanto você gasta com funcionário. Então, aí você tem um preço por quilômetro rodado, né? Então, a gente sabe quanto custa um caminhão de rodar, né? E Então, é isso que ajuda a gente a organizar o negócio. o que foi a diferença sobre você que habilitar que você pode fazer esses negócios? Ô, Dan, assim, eu considero que a nossa empresa aqui, nós somos excepcionais como prestadores de serviço, entendeu? Nós somos muito responsáveis com a mercadoria do cliente, nós somos muito responsáveis com as datas que as coisas precisam acontecer. Toda mercadoria que chegar é anotada, toda mercadoria que chegar é pesada, a gente conta a quantidade de volumes, a gente refaz muita caixa aqui, o produto chega muito mal embalado, sabe, às vezes assim, com vários defeitos que não permitem que aquele queijo, porque a gente aqui acaba funcionando como um centro de redespacho, né? Eu trago muita coisa que sai daqui para vários locais do Brasil, né? Hoje em dia a gente lida com quem trabalha com Santa Catarina, Minas Gerais, despacha para o Nordeste quase inteiro, despacha para Goiás, Mato Grosso, Brasília, Maranhão. Então, assim, a gente manda aqui do Brasil quase inteiro. E a gente aprendeu, né? Aprendeu a fazer, refazer embalagens, porque assim, eu não consigo que um produto saia da minha loja para ser despachado para algum lugar que ele não esteja adequado para saber que ele chegue bem lá. Então, quando alguma coisa der errado, eu sou responsável. Para evitar isso, normalmente a gente reembala a coisa aqui, a gente criou modelos de anotação, né? Então, vários processinhos que a gente foi descobrindo ao longo do tempo que ajuda o negócio a funcionar, que evita perda de tempo, né? A gente erra ainda, tem umas coisas assim. Mas eu diria que hoje em dia o processo em si ele já é bem definido. O que é que nós temos que fazer já é bem definido. Uhum. A que ponto você começa a ter um lucrinho? Para te falar a verdade, o negócio, é, que eu me lembro, desde que eu comecei assim, a gente só teve investimento. Esses primeiros anos realmente foram perda total. Tipo assim, a gente não tinha nem anotava, nem fazia cobrança assim, nem nada, né? Mas desde que nós abrimos a loja, né, lá em 2014, eu acho assim, colocar dinheiro na empresa eu nunca mais precisei, sabe? Tipo assim, não que desse lucro para me pagar, uma coisa assim, mas a empresa em si, ela já era sustentável, né, por si só. Isso é uma coisa que eu já escutei muito negociantes falar. Que sim, eu estava tendo lucro. E, na verdade, você e sua esposa são recursos para a empresa também. E não é uma criança, nem é uma coisa que você precisa, por lei, manter. É uma coisa que precisa trabalhar para você. Então, realmente, você está pagando as contas, mas você não está pagando de você, então você está chegando no ponto perto de equilíbrio, mas ainda não cruzou a linha. Somente quando você tem dinheiro sobrando para colocar na sua bolsa, você realmente tem ganho. Eu já conheci muita gente, né, quando eu abri a loja, então eu já estava mais ou menos 4, 5 anos rodando pela canastra, né? Então, quando começou realmente o comércio e mercado artesanal, então isso já, o pessoal já me conhecia, essas pessoas estão comigo até hoje, graças a Deus, são pessoas muito parceiras comigo, são 10 anos que eu trabalho para eles, tá? Esse tipo de serviço, na verdade, não existia, né? Ninguém fazia esse transporte desse jeito, né? Então, eu agradeço muito que essas pessoas mantenham esse trabalho conosco até hoje, apesar de ter surgido outras pessoas que fazem. Sim, a gente tem uma confiança, o pessoal tem uma confiança muito grande na gente, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande com a mercadoria. Então, essa confiança por si até hoje se mantém, né? As pessoas realmente admiram o nosso trabalho, né? Excelente, Magda. Mas o que eu estou vendo que, neste caso, é muito mais do que só uma pessoa
faz um negócio. É uma comunidade de pessoas e você está fazendo parte dessa comunidade e isso ajudou muito. O próximo segmento é apresentado a você por o método IDW, Oficina de Ganho Rápido. Magno, você tem uma trajetória fascinante. E pode compartilhar uma história de sucesso, um momento em que você realmente tirou na mosca no seu caminho empreendedor. Bom, é o seguinte, né, essa lojinha que eu tinha montado inicialmente, né, ela funcionou de 2014 até 2019 no mesmo lugar, né? Então, e na época já começava a surgir um pouco a demanda por produtos congelados, né? Então começou a aparecer transporte de pão de queijo, de linguiça congelada, de algumas coisas assim que estavam assim entrando no mercado na época, assim, para o mercado de São Paulo. Então, em 2020, nós alugamos um galpão maior, um espaço maior, e a gente construiu duas câmaras, uma de congelado e uma de refrigerado. Eu acho que esse foi um dos maiores acertos nossos, sabe? Ter feito uma câmara de congelado da maneira que a gente fez. Porque hoje, assim, logo depois veio a pandemia, a, a demanda de produtos congelados aumentou demais, né? Porque as pessoas começaram a comer em casa, deixaram de ir em restaurante, então a pessoa precisava de coisa pronta em casa. Então, tipo assim, hoje em dia o nosso faturamento, vamos dizer, de produtos congelados significa 50, 60% do que a gente faz é para produto congelado. É Então, esse, interessante. esse foi o grande acerto que a gente teve, sabe? Perceber essa mudança do mercado, que o congelado estava crescendo muito e acertar essa mudança, né? Fazer uma câmara adequada para isso. Escutando ao ritmo do mercado. Então, a maioria de podcasts de negócios fala sobre sucesso, obviamente. Mas aqui, no mais que demais, não tememos o fracasso. Aprendemos com ele. Quem sabe muito, falhou muito. Magno, pode compartilhar um tiro na pé conosco, algo que foi doloroso no momento, mas com o tempo se transformar em uma lição valiosa, inspirando você a se perguntar o que eu estava pensando. A gente tem vários erros, né? Assim, que foram cometidos. Mas o meu maior erro foi um sócio que eu tive na época que eu comecei, que, assim, era uma pessoa que não estava alinhada com os princípios que a gente tem, né? De trabalho, de cuidado, de estar disposto a dedicar tempo. Então, montei uma sociedade com uma pessoa que eu não conhecia bem, né? Mas ele tinha mais conhecimento na área de transporte, e, mas não conhecia nada da área administrativa. E eu, na verdade, na prática, conheci muito pouco dos dois, né? Então, o meu maior erro foi a sociedade. Eu tinha um prejuízo muito grande com essa pessoa, assim, com essa parceria que durou 2 anos, eu acho, que durou isso assim, tudo. Mas se isso pode ser um conselho, é, se você vai escolher um sócio, alguma coisa, tem que ser uma pessoa muito, muito alinhada com sua maneira de pensar, tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento, que possa realmente te ajudar e uma pessoa que esteja disposta a trabalhar, entendeu? Porque a sociedade realmente para mim foi muito ruim, tanto que assim, agora hoje em dia eu tenho uma sociedade, mas é com uma pessoa que é uma parceirona demais, que hoje em dia continua comigo até hoje, apesar da gente não ser mais casado, e é uma pessoa fantástica, que me ajuda demais aqui, sabe assim, é uma parceira muito grande, a gente se dá muito bem, e os negócios continuam juntos. Se você está gostando deste podcast, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso podcast. E ao se inscrever, você ganha um cupom de 100% de desconto no nosso curso Tempo ao seu favor, dominando prioridades para máximo sucesso. O melhor curso de gestão de tempo na internet. Um valor de R$ 50. Então, agora vamos mudar para a velha guarda. Eu quero apresentar o grande carioca Rafael Pinto, renomada especialista em comunicação, e o paulistano Leonardo Mataraia, campeão de vendas e um engenheiro civil. Fala, Leonardo. Vou começar aqui. Magno, obrigado por compartilhar a tua história. Parabéns pela empresa Rota do Queijo. E você tocou em vários pontos que é essenciais os demais ouvintes nossos, os pequenos e médios empresários, escutarem
e eles digerirem com profundidade. Da onde começou a tua empresa, você viu oportunidade, fez o planejamento. Então, isso tem que ficar na mente de todos os outros empresários. Dentro de uma necessidade do mercado, você soube pivotar, você entendeu que, né, compra e venda seria a logística, o principal meio teu, e você, no decorrer, você fez a profissionalização. Você contrata um motorista. A profissionalização não é você contratar 10 engenheiros, 3 programadores, é uma mera contratação do motorista, você profissionalizou teu processo. Você soube reavaliar os fatores de risco, igual assalto, tudo, e você contratou uma consultoria. O que acontece? Você continuou focando no core business, que é teu cliente, e deixou outras coisas que não tão importante quanto, não é o core assim, mas tem total importância no processo, você terceirizou para uma empresa especialista para poder fazer isso. E você não perdeu o foco e o gerenciamento da empresa. Então esse roadmap que você fez, realmente você demonstrou, e por isso que você está aqui com a gente nesse podcast, você demonstrou no nível que você chegou. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, 2 perguntinhas assim. O que te diferencia da concorrência? E qual o nicho de maior crescimento em que você acredita? Você já respondeu parcialmente as 2 coisas, mas eu queria que você fosse assim, bem categórico e falasse: eu consigo me diferenciar da concorrência por esses 3 pontos. E depois, se você falar assim, o nicho de crescimento que eu vi que foi o congelado, foi grande, mas eu acho que é produto saudável, eu acho que é iogurte, eu acho que... Então, como que você poderia me endereçar essas 2 perguntinhas aí? Bom, o que me diferencia? Olha, assim, eu acho que, assim, nesse processo todo que a gente teve, né, para se fixar no mercado, para se manter no mercado e continuar trabalhando, a gente sempre tratou a mercadoria dele com muita responsabilidade, entendeu? Então, assim, nós somos muito responsáveis com as coisas que chegam com a gente aqui. Nosso índice de erro, né, tipo assim, de mercadoria entregue errado nesses milhões de quilos que a gente já carregou, é baixíssimo, entendeu? A gente perdeu, sabe, em milhões de quilos, a gente perdeu 100, 200, no máximo, que foi coisa que se extraviou, né? Então, um percentual baixíssimo de erro, né? A gente é um prestador de serviço com, com esse enfoque de atender o cliente. Então, assim, a gente adapta horário para fazer entrega quando precisa, atender o cliente dentro do possível. Então, assim, quando a sua demanda, a gente procura passar para o cliente um prazo de entrega que seja viável, né? Porque a expectativa da pessoa é receber no dia seguinte, né? Então, ele compra ele na canastra na terça, na quarta, ele quer que esteja na casa dele. E, assim, e o processo não funciona assim, né? Então, demora, é uma viagem longa, muito grande. Então, assim, a gente procura ter uma visão realista, passar para o cliente, depois de não ficar mentindo para o cliente, né? Para ter que falar, não, aconteceu isso, inventar desculpa, né? Então, na prática, se a sua mercadoria sai da canastra na terça, e ela vai chegar a você até sábado. Você botou 90% dos casos, a gente entrega até sábado, entendeu? Então, a gente tem essa coisa de ser transparente também, entendeu? Tipo assim, ó, errei, sabe? A gente não fica inventando desculpa para coisa que deu errado, né? É muito mais fácil você falar para o cliente, ó, sinto muito, olha, aconteceu um problema, a gente tem um erro, tal, e segue o jogo, assim, entendeu? A gente procura ser muito verdadeiro com o que aconteceu. Eu erro junto, né? Porque qualquer coisa que der errado é problema minha, seja, pô, não importa se foi funcionário, se foi motorista, se foi sou eu, né? É a empresa que está aqui. Obrigado, Magno. Primeiro, parabéns e parabéns pela coragem, né? Dessa transição de carreira que não é fácil para ninguém. Então, eu sei que muitos negócios fracassam pelas falhas de comunicação. Você trabalhando com tantos atores, sejam com clientes em outros estados, a equipe local, como é que você se comunica com os compradores e todos os atores nessa cadeia do negócio e manter a coordenação andando para frente, né? Quais são estes desafios dessa comunicação e o que tem funcionado para a sua empresa? Assim, esse é um problema muito grande, sabe, comunicação, porque as pessoas, em geral, eles demandam mais informação do que a gente consegue dar, assim, sabe? Mas a nossa comunicação basicamente se dá por grupo de WhatsApp, né? Então eu falo com os produtores por grupos de WhatsApp. Eu tenho uma lista que é da canastra, eu tenho uma lista que são os produtores do Cerrado, eu tenho uma lista dos produtores que são de Araxá, de Alagoa e tudo assim. Então, assim,
toda semana que tem algum problema, quando acontece alguma coisa, eu mando um recado para eles, ó, aconteceu um problema assim assado, o caminhão vai atrasar, vai acontecer aqui e tal. Então eu uso esse canal, né? Então eu crio essas listas de mensagens, tem alguns grupos, né, que a gente se fala também, mas assim, eu ainda prefiro ligação, tá? Eu sou uma pessoa que eu prefiro falar. Claro. Quando alguém me procura e manda mensagem, tipo assim, às vezes assim acontece, né? O pessoal até fica chateado comigo, né? O cara me manda uma mensagem de WhatsApp, 1 minuto e 30, uma coisa fácil. Porque, cara, Isso. não, cara, é impossível você responder alguém uma mensagem de 1 minuto e meio. Assim, tudo bem, você ouça, você responda, mas assim, atrás daquilo, quantas perguntas virão? Quantas outras dúvidas virão? Eu prefiro conversar, ó, cara, me liga, cara, eu te atendo a hora que você precisar. Não, exatamente, Magno. E que pessoas trabalham, têm ritmo diferente de trabalhar ou comunicar. Eu acho que o aprendizado para todos escutando também é talvez definir um padrão que vai ser de processo, ou definir padrões de processo, de comunicação, tudo isso desde o início, né? Aí o pessoal vai entender que não, com o Magno, vamos conversar em vez de mandar uma mensagem de 5 minutos. Então, acho que definindo padrões, quando você tem muitos atores trabalhando, é uma solução. E outra coisa, Magno, desculpa, mas somos velha guarda. É uma de coisas que você ganha sendo velho. E você pode falar o que está nos seus mentes. Então, o que eu estou vendo é um problema clássico. Sua empresa depende completamente de você, seu motorista e sua esposa. Se alguém tiver problema de saúde, a empresa pode ser em risco. Então, eu penso que você precisa começar agora a pensar sobre essa coisa de sucessão. Como eu posso colocar mais recursos para não ser depende totalmente comigo? E o que eu vou fazer quando eu estou velho? Eu já mudei de carreira várias vezes na vida, né? O fato de trabalhar com TI, por exemplo, foi uma dessas, porque eu trabalhei, quando muito adolescente, eu trabalhava com comércio. Depois eu fui fazer física, eu me formei em física, né? Só que eu vi que física não tinha destino nenhum, eu fui para TI. Aí depois da TI também eu mudei para o transporte e o comércio, né? E eu pretendo seguir com a carreira de trabalhar com o turismo, né? Então, assim, com esse conhecimento que eu tenho de contatos no Brasil inteiro, eu pretendo começar a me dedicar um pouco mais com um segmento que não dependa tanto de força física, e eu pretendo trabalhar um pouquinho fazendo rota de turismo, para que eu possa levar pessoas para conhecer os lugares que eu conheci. Mas para a empresa em si, realmente a gente precisa se profissionalizar mais. Então, a gente tem que contratar vendedor, contratar auxiliar de escritório, contratar gente que possa estar aqui para fazer esse trabalho mais pesado e deixar a gente um pouco mais tranquilo. Oh, Rafael, Leonardo, vocês querem adicionar alguma coisa? Rafael, Leonardo? Eu tenho alguma, dentro pela minha pouca experiência aí, igual no setor, que tem com certeza muito mais, mas toda a rota em que ele pode ir com o piloto, os principais pontos turísticos da rota que ele passa, ele tenta uma abertura para fazer alguma parceria, algum ponto de apresentação de produto, da rota principal dele, tem 500 quilômetros, ele pega os 10 principais pontos turísticos dessa rota. E aí ele tenta fazer uma aproximação, fazer uma parceria, entender o público que frequenta, entender a demanda e as necessidades. Isso ele vai conseguir. E um planejamento para o próximo business dele a médio e longo prazo. Excelente. Eu acho que é importante, com os profissionais já trabalhando nas empresas, as capacitação, um período ensinando, capacitando-los, para no momento que você queira deixar mais tempo do lado, né, para focar no turismo, as pessoas estejam preparadas. Ô, Dan, e complementando, viu, Dan? Como ele Sim. tem câmera para mercadorias, produtos, tanto congelado e refrigerado, isso é uma transportadora diferenciada. Por um custo para você manter uma câmera é caro. Então, o que acontece? Tem vários outros produtos que ele vai ter uma penetração muito mais fácil para poder fazer esse transporte e poder otimizar a carga e a rota dele. Então, Magno, muito obrigado por falando com nós. Eu que agradeço vocês, gente, pela atenção, pela oportunidade. Boa sorte para vocês aí. E daí, a gente não entra no caso hoje.
Mas são muitas histórias bacanas, sabe, que a gente tem nessa vivência de conhecer gente, de passar perrengue, ser ajudado por gente que você foi parceiro de. Eu sou muito feliz, eu sou muito grato, na verdade, por essa vida que eu tive, né? Assim, de eu começar no transportador, que não conhecia nada de queijo, até ser o que eu sou hoje, né? Eu atendo diretamente Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Nordeste, Santa Catarina. A gente tem uma cadeia de interações muito grande. Então, é muito gratificante, né, ter conseguido sair de uma área totalmente diferente e chegar num ponto assim que eu fico muito satisfeito com o que eu faço. Que história empolgante. O Magno tinha o bom senso de perceber que no futuro o caminho onde ele estava viajando vai mudar para reagir antes e reinventar a vida dele, despeito do fato, trabalhando no mesmo trabalho por 20 anos, de enfrentar com força e depois com pensamento e raciocínio para criar uma niche que não existia antes, exatamente no momento certo. A pessoa certa, o lugar certo e o momento certo. Obrigado, Magno. Obrigado para a velha guarda, como sempre. Obrigado para tudo na linha.com.br. Meto IDW para o apoio, mas particularmente obrigado para vocês, escutando para nosso podcast. Você tem ouvido o episódio 2 de nosso podcast, As Aventuras Empreendedoras do Magno Ferreira, nadando contra a corrente para transportar alimentos artesanais. Até 2 semanas. E lembre-se, não fique contente com menos, alcance mais de que mais.